Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o Ordalho. Vamos começar o nosso estudo sobre discipulado. Hoje nós estamos no estudo número 6. Fiquem atentos, ok? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua graça e por tua misericórdia. Eu te peço que o Senhor abençoe o estudo de hoje. Eu peço que o Senhor abençoe os surdos e os ouvintes que estão acompanhando esse estudo. Fala aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Que Deus abençoe esse tempo que teremos juntos. Eu me chamo Adna e hoje vamos ter o nosso sexto estudo dessa sequência a respeito do discipulado. A palavra importante do nosso estudo hoje é a graça. Este estudo vai trazer a narrativa bíblica da cobra de bronze colocada ali no poste. Essa narrativa, ela está registrada em Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Vamos acompanhar a leitura bíblica? Leitura bíblica em Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Os israelitas
foram libertos pelo Senhor do Egito. E chegando no deserto, o povo ficou muito irritado, porque não tinha água e nem comida. Então, o Senhor preparou algo especial para eles, um alimento que caía do céu. As pessoas pegavam e se alimentavam dele. Esse alimento é chamado de maná, e em Libras esse é o sinal. Deus abençoou o povo. Com o passar do tempo, o povo ficou insatisfeito de comer apenas o maná. O povo, impaciente e cansado, deixou de obedecer e começou a murmurar. Deus castigou o povo, mandando cobras venenosas. Muitos foram picados e acabaram morrendo. O povo se arrependeu e pediu perdão a Deus. Pediu que ele retirasse as cobras do arraial. Moisés orou e Deus lhe deu uma ordem. Ele deveria moldar uma cobra de bronze e colocá-la em uma haste, em um local alto. E as pessoas que fossem picadas deveriam olhar para esta cobra. Moisés, então, disse ao povo que quem fosse picado precisaria olhar para a cobra de bronze, para que fosse curado. Mas quem não olhasse, morreria. Vamos agora acompanhar a leitura bíblica do Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 5 e também os versículos de 14 a 16. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água
e do Espírito. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Nicodemos foi ao encontro de Jesus, desejoso de saber mais sobre Deus. Jesus diz a ele que primeiro é preciso nascer de novo. Nicodemos não entende aquilo. E Jesus então faz referência à história da cobra de bronze levantada no deserto. A cobra de bronze é uma metáfora, uma comparação, uma analogia ao sacrifício de Cristo na cruz para nos dar a salvação. Nicodemos pensou que a salvação era algo difícil de ser encontrada, mas Jesus explicou que não era tão difícil, era uma questão de fé. Jesus então cita o episódio em que o povo israelita foi castigado devido ao seu pecado com cobras venenosas. E aqueles que eram picados morriam. Assim como o pecado que em nossas vidas gera a morte. Assim como em Adão e Eva, tentados por Satanás, enganados, desobedeceram, pecaram, e isso resultou em morte. Assim também acontece em nossos dias. O pecado gera a morte. E quando falamos nessa morte, estamos falando da morte espiritual, de uma separação de Deus. Deus havia mandado que Moisés levantasse a cobra de bronze e a colocasse em um lugar alto. Aqueles que fossem picados deveriam olhar para a cobra de bronze e assim viveriam. Cristo morreu na cruz e ele nos ensinou que o pecado leva à morte. Mas aqueles que aceitam o seu sacrifício na cruz obtêm a salvação, assim como as pessoas que eram picadas e olhavam para a cobra de bronze e não morriam. Para pensar. A cobra de bronze levantada no deserto é uma analogia à pessoa de Jesus Cristo que morreu na cruz. No deserto, aqueles que fossem picados por cobras venenosas precisavam olhar para a cobra de bronze para continuar vivos. Da mesma maneira, os pecadores precisam olhar para a pessoa de Cristo para ter a vida eterna. Esse olhar para a pessoa de Cristo é ter fé,
é acreditar que Jesus morreu na cruz em nosso lugar e que pode perdoar os nossos pecados. O próprio Jesus Cristo falou, e isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Conclusão. Vemos então, nas palavras de Jesus, que a salvação não é algo difícil, mas que é preciso olhar para a cruz, olhar para a pessoa de Jesus Cristo. Esse olhar é ter fé, é arrepender-se dos seus pecados, é crer que Cristo morreu na cruz para perdoá-los. Aquele que tem fé em Jesus, que crê em Jesus, é perdoado de seus pecados. Vamos orar? Pai Celeste, obrigada por teu amor demonstrado a nós por meio do sacrifício de Cristo na cruz em nosso favor. Obrigada, Senhor, pela tua salvação, que nos é dada como um presente maravilhoso da tua graça. Abençoa este estudo, para que os surdos possam compreender o teu amor. Que o teu Espírito Santo fale em cada coração. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Ficou claro? O povo de Israel tinha muitos pecados. Mas hoje nós também temos muitos pecados. Eu sou pecador. Você é pecador. Todas as pessoas são pecadores. E isso gera morte. A morte espiritual, que é a separação de Deus. Como está escrito lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Lá no deserto, o povo de Israel, quando olhava para a serpente de bronze, eles não morriam. E hoje, como obter a salvação? Será que é indo à igreja, ajudando os pobres, se batizar, dar o dízimo? Nada disso. Nenhuma dessas coisas garante a salvação. Precisa de uma coisa só: olhar para a cruz de Jesus. E o que isso significa? Significa crer que Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Significa arrepender dos nossos pecados. Ter fé em Jesus Cristo. Como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1.
Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nicodemos talvez tenha pensado que obter a salvação é algo muito difícil. Mas Jesus explicou para ele que para ter a salvação não é tão difícil assim. Que na verdade não precisa realizar muitas obras para ter a salvação. Deus já nos deu a salvação através de Jesus Cristo. A salvação não é mérito meu. A salvação é pela graça. Como está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Você quer ter a salvação? Então precisa ter fé em Jesus Cristo. Jesus já morreu na cruz no seu lugar. Pense, medite, ore sobre isso. Obrigado a vocês que acompanharam o estudo até aqui. Lembrem-se, todos os domingos temos cultos traduzidos em Libras. E temos também devocionais com intérprete durante a semana. Então, sigam as redes sociais da IBCC. Ok? Deus abençoe vocês.